start aqui na gravação, tá? Vamos iniciar a aula. O microfone está sempre aberto para vocês, o chat a gente vai ficar acompanhando. Hoje a nossa aula, então, fazendo só um pequeno resuminho, então, mano, daí já te passo a palavra. Hoje a nossa aula, então, vai ser dividida. A gente trabalha com o nome de período entre guerras, tá? Por quê? Porque está vinculado dentro do processo entre as guerras que a gente vai conhecer como guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Tem pessoas, eu sou uma pessoa, por exemplo, que acredito que todo esse período que a gente vai ter, desde o início da Primeira Guerra Mundial até o fim da Segunda Guerra Mundial, é tudo uma única coisa só. Por quê? Porque todos os aspectos vão estar vinculados um ao outro. A Segunda Guerra Mundial vai ter elementos que são extremamente vinculados à Primeira Guerra Mundial, certo? Como consequências. E esse período entre guerras, se de uma certa forma a gente não vai ter os conflitos diretos do que a gente vai observar durante esses períodos, a gente vai observar esses elementos, essas nuances. E aí a gente tem dois aspectos. Totalmente vale. É uma continuação da primeira, certo? Vários elementos que... E o que vem depois da segunda também, né, gente? Sempre lembrando daquela ideia da história como um processo, né? Exato. Não é porque assinaram um acordo lá no dia 14 de setembro de não sei o que lá que terminou a Segunda Guerra, né? Exatamente. Porque a repercussão, ela continua acontecendo na vida das pessoas. Exatamente. E eu acredito, inclusive, se nós formos pegar daqui uns 100 anos, se ainda o nosso mundo existir, se a gente não se matar todo mundo com guerras e todas essas bobajadas que tentam enfiar na cabeça da gente, quando esse conteúdo for dado por historiadores daqui a 100 anos, é muito provável que, tanto do período da Primeira Guerra Mundial até o fim, inclusive da Guerra Fria, pode ser trabalhado como o mesmo conteúdo, certo? Como o mesmo processo, porque todos os aspectos vão estar vinculados. A Guerra Fria é fruto direto do fim das grandes guerras, certo? Então, para vocês observarem como é um processo contínuo dentro dessa sociedade, dentro desse aspecto global. Beleza? O próprio Tratado de Versalhes foi um... Exato, perfeito, Vale. Desculpa, só que a Vale colocou aqui. O próprio Tratado de Versalhes é um dos motivos que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Desculpa, mano. Vamos comentar. Mas se a gente for parar para pensar, tem muitos conceitos dessa época que a gente vai tratar hoje, como o comunismo, o socialismo, o fascismo. São conceitos que eles repercutem muito até hoje. Eles são revisitados sempre, né? Esses símbolos. Então, tá um pouco distante no passado da gente, mas continua muito presente também até hoje, né? Exatamente. Vamos dar início, então. E aí é o seguinte, gente, primeira parte da aula, eu acredito que inicia com nazifascismo, né, mano? Que a gente vai trabalhar com os conceitos de nazifascismo, o que é o nazismo, como é que eles avançam dentro do período histórico. E posteriormente, aí que essa primeira parte fica com a Prof. Manu, lógico, a gente vai interagindo junto disso. E no segundo momento eu vou trabalhar com vocês os aspectos da economia, principalmente dos Estados Unidos, a economia liberal, onde os Estados Unidos se tornam a principal economia do mundo a partir da Primeira Guerra Mundial, que vai culminar depois no que a gente chama de crise de 29, que é extremamente importante para a gente entender o próprio fascismo. Certo, gente? Beleza? Combinado? Vale, combinado? Ah, que legal que vê a Vale ali, coisa boa. Então tá, gente, vamos dar um início então. Manu, toca a ficha. Então tá, gente. Vamos começar então falando um pouco dos antecedentes, né, do nazifascismo. Tem muito forte nesse período, né, o fracasso do liberalismo, são muitas crises econômicas em decorrência da guerra, enfim, de superprodução, de inúmeros aspectos que a gente vai vendo ao longo dessa aula. E os impérios coloniais
fantasma do comunismo. Isso é bem interessante para a gente pensar, porque até 17, né, a Rússia estava num estado quase feudal, né, com quase nenhum direito garantido para os trabalhadores, enfim. E com a Revolução Russa, eles avançam muito mais do que os estados europeus estavam, né, garantindo jornada de trabalho, acesso ao mercado de trabalho para as mulheres, com creche, enfim. Então, imagina, né, tu tá ali na Europa e o teu vizinho ali na Rússia tá com uma série de direitos. Claro que tu vai começar a contestar o teu patrão e o teu estado e dizer, não, mas se lá eles podem ter isso, por que a gente não pode ter aqui também, né? Então, essas ideias vão se espalhando pela Europa. E aí, em reação a isso, a gente vai ter um super extremismo, né, do fascismo. E aí aqui eu já quero comentar com vocês que geralmente a gente chama o nazismo de um tipo de fascismo porque o fascismo ele é anterior ao nazismo. Mas são movimentos, né, que acontecem pela Europa que eles têm características em comum, né? Até tem uma cadeira na faculdade que se chama História dos Fascismos, porque a gente considera que são tipos de fascismo porque ele veio primeiro, mas cada um tem as suas características, né? E a gente vai ver alguns deles hoje. Isso, pode passar. Aqui a gente tem esses dois mapas, então, para a gente entender um pouco também a repercussão, né, do Tratado de Versalhes e a redefinição do território europeu, principalmente do leste europeu, né, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, se vocês observarem ali, a gente tem a Rússia, né, agora sendo chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética, né, ela perde ali muito território, ó, tem novos países ali, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Polônia, a redefinição ali também da Alemanha, Tchecoslováquia, Áustria, vários territórios que essa redefinição vai ter muita repercussão dali para frente, né? São territórios com bastante conflitos. Não sei se o Lucas quer falar alguma coisa. Não, passou. Bom, tipos de movimentos reacionários do período. Tem os autoritários conservadores anacrônicos, que não tinham qualquer programa ideológico particular, além do anticomunismo, né? Então, lembrando, né, a União Soviética, isso é uma discussão teórica bem complicada, né? Se é comunismo, socialismo, enfim. Mas aí tem a União Soviética implantando esse novo sistema de sociedade, de governo, de economia, enfim. E aí tem essa reação, né, em vários países, na Finlândia, Polônia, Iugoslávia, a Espanha, bem importante. E tem o estatismo orgânico, regimes conservadores, que buscavam recriar formas de resistir ao avanço do liberalismo econômico e da ameaça do socialismo. E aí exemplos Portugal e a Áustria. Para vocês verem como tem cada lugar reage de uma forma diferente, né, esses processos que estão acontecendo na Europa. E aí, por outro lado, tem o fascismo na Itália e na Alemanha. Quer comentar alguma coisa? Eu queria só falar para vocês observarem, gente, esse conceito do reacionário. O que a gente está falando? Muitas pessoas já devem ter ouvido alguém falar alcunha de reaça, alguma coisa. O que é um reacionário? O que é ser reacionário? Normalmente, desculpa, passou um bombeiro, acho que aqui do lado agora. Não sei se dá para vocês ouvir. Mas, tá conseguindo ouvir? Mas o que a gente tem? Não é minha casa que tá pegando fogo, espero eu pelo menos, né? Mas acho que tá de boa. Gente, o que acontece, tá? Normalmente esses movimentos reacionários, eles existem a partir de uma reação. Uma reação ao quê? Normalmente a ideologias ou políticas que estão vinculadas ao progresso ou a elementos progressistas, certo? Quando acontece elementos progressistas, isso não vai acontecer só aqui nesse momento durante o período do fascismo. A gente observa que hoje, por exemplo, a gente tem movimentos reacionários, certo? Que vão contra, normalmente, a movimentos progressistas da sociedade, certo? Que buscam reacionar, e normalmente esse reacionarismo ele está vinculado ao conservar as estruturas, ou seja, defender o status quo permanente dessa sociedade. Ou seja, por exemplo, camadas
Tá, camadas conservadoras da sociedade, muito próximas a elementos da Igreja Católica, por exemplo, aqui em comunidades latino-americanas. Por que eles são reacionários? Porque eles buscam não perder o seu status quo dentro da sociedade atual. Então eles reagem a movimentos progressistas, que buscam retirar e expandir esses elementos, esses benefícios sociais a outras camadas da sociedade. Conseguiram entender isso? Por isso que a gente brinca que é muito doido a gente verificar pobres reacionários, porque é por essência, por si só, é muito complicado, porque os pobres normalmente são aqueles afetados pelos elementos reacionários. Então, e conservadores. Quando tu é conservador, não é só para conservar elementos tradicionais da sociedade. Tu estás conservando o status quo dessa sociedade. Ou seja, tu está conservando as estruturas que se mantêm dentro dessa sociedade e as opressões que existem nela. Então, por isso que é interessante a gente observar essa ideia do reacionário. E eu já trabalhei com vocês em vários momentos, gente. Dominem os conceitos históricos e sociológicos, sobretudo para a prova do Enem. A prova do Enem busca, em vários momentos, esse vocabulário de vocês, que vocês tenham conhecimento, certo? Desses conceitos. Então, quando vocês observarem reacionário, são correntes que buscam conservar esses elementos e perpetuar essas altas camadas da sociedade acima, manter esse status quo, beleza? Indo de encontro com movimentos progressistas. Ficou alguma dúvida? Conseguiram entender isso? Esses conceitos? Falem comigo. Você sabe que eu sou carente. Ah lá. Show. Certo? Eu acho interessante a gente pensar também que esse movimento progressista que o Lucas estava falando não tem... que normalmente a gente separa, né, as questões econômicas das questões sociais, digamos assim, né? Mas a manutenção do status quo que o Lucas estava falando, ela está vinculando essas duas coisas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dos direitos reprodutivos das mulheres, né? O acesso ao aborto, como eu falei antes, a creche, a gente está falando de questões econômicas também, né? Então, não cabe fazer muito essa separação. O status quo está diretamente ligado à opressão, tanto financeira, né? Quanto de outras questões, né? De pautas das mulheres, dos negros. O próprio voto nessa época, né, mano? Dentro desse contexto que a gente está trabalhando aqui, o voto feminino era uma forma de progresso. E isso não quer dizer que é comunista ou coisa do tipo. Era uma demanda, inclusive, de sociedades liberais. Então, para vocês observarem, demandas sociais é alguma coisa, inserção social é uma coisa, questões econômicas é outra. Às vezes elas podem trabalhar em conjunto, mas não necessariamente. Certo? Acho que é interessante essa questão do voto universal, porque explicita um pouco o que a Manu estava comentando agora. Exatamente, eu trouxe um exemplo que até hoje é muito polêmico, né, que é a questão do aborto, mas para nós hoje, por exemplo, o voto feminino é uma coisa muito simples e que nessa época causava um desconforto enorme, né, nesses reacionários. Então, pra gente pensar um pouco também. Seguimos? Aí a gente trouxe aqui um pouco de exemplos desses movimentos, né, para ir um pouco mais a fundo, até para vocês saberem, né, se cair alguma questão mais específica. Em Portugal a gente tem o salazarismo, né, que foi um regime ditatorial que governou entre 33 e 74, para vocês verem, muito, muito duradouro, né, também conhecido como Estado Novo português. Ele se assemelha muito a um regime fascista, por ser pelo totalitarismo, enfim, alguns elementos que a gente vai tratar depois. E o salazarismo vem de Antônio de Oliveira Salazar, né, que foi o ditador que ficou 35 anos no poder em Portugal. E esse regime foi derrubado pela Revolução dos Cravos. Tem vários livros interessantes, enfim, sobre isso. Até no ano que eu entrei na URGS, tinha uma das leituras obrigatórias, era um livro sobre isso, que acho que era a das mulheres cantoras, alguma coisa assim, que era bem interessante, sobre a Revolução dos Cravos e a relação disso com Portugal em territórios africanos, né, que durante o Estado Novo Português foi bem forte. Então, vai lá, Lucas, tô com uma cara, se você quer comentar alguma coisa. É perfeito. Não? Tá bom, pode seguir. Só um comentário também, olha que interessante essa foto, né, pra vocês, a gente já começar a introduzir um pouco os símbolos.
polêmico, né? Os mortos da Guerra Civil e do regime ditatorial da Espanha, do franquismo, né? São bem polêmicos ainda na Espanha, para ver que não só no Brasil tem essas coisas também, né? Eu acho que na próxima aula vocês vão trabalhar um pouco da Guerra Civil Espanhola, gente, porque ela é um ensaio não só físico, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial, mas eu vou dizer para vocês, talvez ele seja a guerra ou o conflito mais importante que a gente vai ter em todo o século XX. Digo em questões ideológicas, porque absolutamente todas as ideologias estarão presentes dentro desse conflito. Vai ter anarquistas, comunistas, socialistas, liberais, a igreja, os fascistas, todos os movimentos ideológicos que a gente conhece, talvez não neoliberalismo, porque não existia ainda dentro daquele momento, mas tirando o neoliberalismo, praticamente todos os movimentos ideológicos que a gente tem no século XX vão estar, a monarquismo, todos vão estar presentes dentro da Guerra Civil Espanhola. Então ela acaba não sendo só um ensaio bélico, porque a gente vai ter a participação do Hitler pela primeira vez, a Luftwaffe principalmente, que é a força aérea dos nazistas, e alguns elementos também da própria Itália invadindo a Espanha, mas a gente vai ter, sim, é incrível, relatos. Eu tenho um livro maravilhoso do George Orwell, eu não sei se você sabe, mas o George Orwell, tanto o Orwell quanto o Hemingway, os dois foram dois grandes escritores, talvez os dois maiores escritores que a gente tem no século XX, foram, como é que se diz, jornalista, como é que chama? Correspondentes dentro da guerra, do conflito, e acabaram inclusive lutando no conflito. O George Orwell é um deles que luta durante o conflito. E eu tenho o livro, comprei o livro aqui há pouco tempo atrás até, dos diários do George Orwell, do 1984, durante o período do conflito da Guerra Civil Espanhola, que é uma guerra que vai ter muito bem retratada nas próprias obras do Orwell, né? A crítica que o Orwell faz não só ao fascismo, mas também ao próprio stalinismo, está vinculado também a rancores durante o período da Guerra Civil Espanhola, que foi muito tímida a participação do stalinismo, por exemplo, de apoio às brigadas internacionais, que é um elemento extremamente incrível que a gente vai ter durante o período da Guerra Civil Espanhola. Primeiro momento onde a gente tem pessoas do mundo inteiro viajando para a Espanha para defender uma causa ideológica, que era a causa legalista, que era a Frente Ampla, que tinha ganhado, que era de esquerda, que tinha ganhado as eleições, para assumirem legalmente o poder, certo? E uma coisa outra interessante dentro da Guerra Civil Espanhola, que acho que não vai ser eu que vou dar na próxima semana, então já vou dar o pressuposto para vocês, mas a velha do 71 do Chaves, ela é uma ex-artista que lutou ela é espanhola e é uma refugiada no México que lutou dentro da Guerra Civil Espanhola. Só uma curiosidade também, várias pessoas lutaram. É uma guerra extremamente importante, extremamente sangrenta, obviamente, né, como qualquer conflito, mas para mim, em questões ideológicas, talvez ela seja mais importante durante todo o século XX. Desculpa, Manu, te interromper. Não abre muito que tu sabe que eu sou palestrina. Não abre muito que sou muito palestrina. Não, já tô acostumada, Lucas. Tudo bem. Relaxa. Bom, vamos falar então das características do fascismo, gente. Isso é um negócio bem complicado, assim. Tem inúmeros... É um dos temas mais estudados, assim, dentro das ciências humanas, né? Então tem muita gente que escreve sobre isso, tem muita polêmica, enfim. Mas vamos tratar aqui coisas mais gerais, enfim.
E Também normalmente. Ah, esses desculpa. regimes, eles. Eu ia continuar, vai lá. Não, não, normalmente dentro desses regimes, gente, a gente escolhe um inimigo interno, tá? Porque primeiramente para tu controlar essa cidade total, esse exercício total do poder, tu tem que criar um inimigo interno. Dentro da Alemanha tu vai ficar muito evidente isso. Quem é esse inimigo interno? Os judeus, certo? Sociedade judaica. Então há uma necessidade para tu separar os outros, aqueles que são esses inimigos internos dentro da sociedade, que são a população judaica. E dentro bom, não vou dar o spoiler. Fala aí, mano. Aqui no Brasil, esse inimigo interno era o que eles entendiam como comunistas, né? Esse inimigo do comunismo, que é uma coisa que já vem dessa época aqui, né? Pra vocês verem. Então tem essa característica do inimigo interno e do inimigo externo também, né? Que seriam os outros países. E é isso, fica nessa loucura, assim, de procurar inimigo e fazer guerra, né? Porque tu precisa defender a tua própria identidade, o teu país, enfim. Então, o anticomunismo, né? Tem muita gente falando que o nazismo é de esquerda, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas o próprio Estado de Israel, né, já definiu que o nazismo é um movimento de extrema-direita, né? E aí que acontece muita confusão. Antes de começar a aula, até eu e o Lucas estávamos falando disso, porque as pessoas pegam características que quando a gente cria um conceito, a gente cria um tipo ideal, mas não é em todo lugar que esse tipo ideal vai acontecer da mesma forma, né? O feudalismo é um exemplo ótimo disso. O feudalismo que a gente estuda é o feudalismo francês, mas na Inglaterra aconteceu de um jeito. E a mesma coisa aqui com os fascismos, né? Mas uma coisa que eles têm em comum é o anticomunismo. Apesar desses regimes terem uma forte intervenção na economia, que é uma característica dos movimentos de esquerda, enfim, do comunismo, eles se assemelham muito mais com a direita, né? Justamente porque do que o Lucas estava falando antes, das questões de serem reacionários, enfim. Então, o comunismo para eles era uma coisa horrível. E o comunismo é um movimento de esquerda. Então, tá aí o argumento. A própria Alemanha, o que, Lucas? Não, que tu falou da questão de Israel, mano. A própria Alemanha teve na época que tava esse delírio, dizer que que acontece, gente? Se trabalha com a ideia de uma forma que eu tenho dificuldade de entender como se fosse um engano, tá? Pra mim é uma falta é proposital, digamos assim, tá? Quando tu diz que esses elementos extremistas, principalmente o nazismo, porque o nazismo, o nome do nazismo é Partido Nacional Socialista. Nacional-socialismo não é socialismo, certo? Não é porque tem nacional-socialismo no poder que quer dizer que é socialismo. Nacional-socialismo é uma coisa, socialismo é outra, certo? E nazi vem disso, né? Nacional do Partido Nacional Socialista. Então se utilizam desse argumento para falar que os dois é a mesma coisa. Cavalo marinho não é um potro dentro d'água, gente. Eu já falei para vocês. Não é um cavalo dentro d'água, certo? O nome disso se chama nominalismo. Isso é um. Eu entendo, às vezes, que é falta de bom senso, sabe? É que as pessoas querem ser enganadas de qualquer maneira, certo? Porque, cara, os discursos do Hitler, tu pega todos, ele é completamente anticomunista, certo? Tu chover no molhado, eu não tenho mais o que explicar, sabe? Tu vai nos comícios do nazismo, do partido nazista, tem faixas anticomunistas em alemão escrito atrás. Então é muito complicado tu trabalhar ainda com essa ideia, a gente voltar muito no tempo. Para mim isso é revisionismo. Trabalhar com essa ideia e aceitar esses argumentos é quase um revisionismo histórico, certo? Então vocês têm que ter esses argumentos para rebater nesses momentos quando acontece essa. Uma coisa é ideologia, tá, gente? Aqui vocês são totalmente abertos se vocês forem liberais, se vocês forem anarquistas, se vocês forem neoliberais, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum dentro das nossas aulas. Mas tem coisa que tá
concreto, sabe? Não tem como a gente pegar e dizer que o nazismo é de esquerda. Isso é, sei lá, vamos falar de unicórnio então dentro das nossas aulas, algodão doce, nuvens, coisas do tipo, sabe? Nós temos que chegar num conceito básico de não revisionismo, certo? Não, Jéssica, todo mundo aqui também. É todo mundo aqui, até porque o liberalismo, vocês vão observar comigo depois na segunda parte da aula, o liberalismo na realidade ele acabou em 1929. O que a gente tem agora é neoliberalismo, né? Mas daí como neoliberalismo fica muito feio de dizer, se diz liberalismo, certo? Ok? É que nem o fascismo, gente. Isso é uma das coisas, desculpa, mano, só pra completar aqui do pensamento. Isso é complicado da gente dizer também de uma certa maneira, assim, sabe? Por exemplo, tu trabalhar com a ideia que movimentos conservadores dos dias de hoje, eles são fascistas. De um ponto de vista histórico é um pouco complicado da gente trabalhar, porque são outros elementos, é um outro período histórico, não é a mesma coisa exatamente, certo? Então por isso que se trabalha com a argumentação de neofascismos, certo? Neonazismos ou coisas do tipo, porque são outros períodos históricos, a gente não está trabalhando da mesma coisa, a gente não está trabalhando com os mesmos elementos. Há coisas semelhantes, certo? Isso é inegável, mas dizer que é exatamente a mesma coisa é ser anacrônico em certo momento, certo? Isso é nós como historiadores principalmente, né, Manu? É um erro que a gente não pode cometer. Eu ia comentar também sobre o socialismo, né, que tem no nome. Gente, o socialismo ele parte de um princípio igualitário, né, enquanto esses regimes eles partem de uma hierarquização, inclusive de raças, que a gente vai tratar depois, né. Então, se eles descobrissem que lá fizesse a tua árvore genealógica e descobrissem que tem alguma coisa que não é ariana, né, tu já ia ter menos privilégios naquela sociedade, tu ia ter acesso a menos coisas, né? Então é uma sociedade extremamente hierarquizada, que tem elementos liberais também na economia, forte incentivo a muitas empresas, tem muitas empresas que hoje são de carro, enfim, que se beneficiaram muito, acho que a Volkswagen, Lucas, que se beneficiou muito da Volkswagen. Não, tá falando certo, não era. Não, que é uma coisa que não tem nada a ver com o comunismo, tá? Então, tem muitas coisas, vocês podem perceber, tem muitos argumentos pra gente dizer não é a mesma coisa, e cai um pouco nisso do mau caratismo, assim, distorcer pra servir a um propósito político, né? Eu acho que é isso que acontece um pouco. Enfim, esses movimentos também têm mobilização das massas de baixo para cima, né? As camadas populares e classe média, elas participam ativamente, porque é isso, né? Esses movimentos, eles partem dessas ideias de identidade, de crítica a questões da crise que estava acontecendo, né? As pessoas estavam passando fome, estavam com problema de emprego, enfim. Então, eles vão pegar ali um momento de fragilidade da população e vão implantar essas ideias, né? Não que a população fosse uma massa, assim, sem opinião, enfim. Isso é bem polêmico, porque as pessoas optaram por apoiar esses regimes, né? Mas se aproveita de uma situação de crise, pessoas, principalmente da população mais pobre, que é a mais afetada, né, nas crises, a gente sabe, para implantar esse tipo de regime. Eles também têm como característica muito forte a volta a um passado tradicional, né? Na Itália traz muitos elementos do Império Romano, e na Alemanha, tanto no nome, né, porque eles se autodenominam Terceiro Reich. O primeiro Reich seria o Império Romano, o segundo o Império Alemão, que é o que se forma logo depois da unificação, e o terceiro Reich seria esse terceiro grande momento, né, da Alemanha. Então eles trazem muitos elementos históricos para falar, agora a gente vai reconstituir o nosso império, enfim. Tem essa coisa meio saudosista, assim, do passado bem presente, né? Denuncia... Tá escrito mal aí, ó. Eu botei errado. Denúncia a emancipação liberal. Emancipação feminina, conservadorismo, homofobia.
Ah, o Pedrinho. Pedrinho sempre traz coisas boas pra gente. Pedrinho, escreve aí. Mas vai E falando tem ali. também, vou falando, sim, mas eu fico curiosa pra saber o que eles estão pensando. Tendência à espetacularização de todas as ações, grandes desfiles, símbolos, hinos, uniformes, né? Que a gente estava falando antes. Depois a gente vai falar sobre a marcha para Roma, né? Do Mussolini. Tem as passeatas com moto, não sei se vocês já ouviram falar dessas coisas assim, que ele fazia grandes passeatas andando de moto com seus apoiadores. Os grandes discursos, né, do Hitler, que ele ficava horas falando. O cinema foi muito utilizado nessa época para divulgar, né? Teve uma campanha assim na mídia, enfim, se utilizando do cinema e de outros elementos artísticos também para difundir, né? Essas ideias, os símbolos, né? A suástica em todo canto, essas roupas militares, tudo isso compõe esse imaginário do fascismo, né? Tá bom, eu espero, porque eu sou um pouco ansiosa. Bom, e aí, a grande diferença entre o fascismo italiano e o nazismo da Alemanha é a questão do antissemitismo, né? O ódio contra os judeus, que vai se aprofundar muito, né? Na experiência alemã, que eles vão começar a utilizar da ciência, enfim, o racismo científico, a eugenia, para justificar essa suposta limpeza étnica, né? E buscar essa pureza ariana. E aí é muito interessante pra gente pensar, a gente que é da história eu acho interessante, né? Porque eles vão lá na arqueologia tentar buscar elementos para justificar isso. É uma época bem polêmica para a arqueologia, esse momento do fascismo, porque eles vão lá tentar justificar que teve uma população que, se não me engano, saiu da Ásia, alguma coisa assim, e foi a população que formou a raça ariana, que não teria nada a ver com a África ou com os judeus, como se fossem espécies diferentes, né? Então, utilizando a ciência, e nessa época eles vão medir crânio, vão fazer uma série de estudos para tentar justificar por que os arianos são uma espécie diferente, uma raça diferente, e por que eles são melhores, né? Que é um elemento que não vai ter na Itália. Inclusive, para os alemães, os italianos que são latinos também seriam diferentes, eles seriam um pouco inferiores, né, a eles que são os melhores. Mas o principal foco, né, são os judeus. E eu acho que depois vocês vão explorar mais na aula de Segunda Guerra Mundial. Vamos ver o que o Pedro desenvolveu aqui. Tem um filme muito bom, tem muitos filmes muito bons sobre essa época, mas é um julgamento lá sobre essas pessoas, né, que foram passivas, assim, ao regime, né, e, inclusive, esses regimes todos foram eleitos, né, gente, então, democraticamente. No caso italiano até teve fraude, enfim, mas tinha um apoio popular, e a gente tem que entender, né, esse contexto, do porquê que isso acontece. Eu falo alguma coisa, Lucas? Ô Pedro, não, eu acho super importante, até não conheço, depois se tu puder me passar essa referência eu quero dar uma olhadinha. Mas eu acho que a Manu colocou bem alguns aspectos ali que estão pra mim vinculados diretamente, sabe? Primeiro, pra gente observar o porquê que essa. Porque a gente normalmente personaliza muito na figura do Hitler ou do Mussolini. Ah, esses caras não chegaram ao poder sozinhos. A gente tem uma sociedade que está em conjunto a essas lideranças e esses partidos, no caso da Itália, o partido fascista, no caso da Alemanha, o partido nazista. A gente tem pessoas, um público para que isso aconteça. Eu tenho, por exemplo, esses slides aqui foi muito trabalhado na ideia do Eric Hobsbawm, que ele se baseia como a terceira, o fascismo e o nazismo acaba sendo uma terceira via. E dentro do desespero para não chegar à revolução comunista, digamos assim, dentro desses países, o que era bem provável dentro desses países nesse momento, o Partido Comunista, por exemplo, na Alemanha, ele era quase majoritário.
certo? O que acontece como grande padrão e como grande clique que a gente vai ter é a crise de 29. O próprio Hobsbawm defende que se não houvesse a crise de 29, nós não chegássemos a um nível extremo de pobreza, principalmente na Alemanha, o nazismo nunca teria alcançado ao poder, certo? E por que disso? E aí é o que eu discordo com ele, que eu não acho que o fascismo e o nazismo são uma terceira via. Eles são uma adaptação do liberalismo à dificuldade que o próprio capital obtém nesse momento para que não avance o comunismo e aconteça a revolução nessas regiões, certo? Eu acho que o próprio, e daí tu observa o quanto que a Manu tratou muito bem, o quanto grandes empresas apoiam esse projeto fascista e nazista, certo? Grandes empresários. Ele é feito por pela massa populacional, mas ela só chega nesse nível que a gente vai obter de massas com o apoio da burguesia que vai estar observando. Nós vamos cair para o comunismo, nós vamos cair para essas revoluções. Vamos apoiar quem seja, vamos abraçar o diabo, certo? Tudo isso. É como se o fascismo fosse um fenômeno de sociedades em crise, totalmente. Totalmente, não só o fascismo, mas em vários momentos, sociedades conservadoras vêm em momentos de crise, porque ele é uma forma de reagir aos movimentos progressistas. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? Por exemplo, quando a gente tem nos anos 60 e 70, a gente tem uma ideologia progressista, o boom que a gente vai chamar, principalmente das políticas keynesianas, tá? Ali nos Estados Unidos, sobretudo, liberdade sexual, liberdade dos movimentos civis, liberdade inclusive de uso de entorpecentes, coisas do tipo, ali Woodstock, Martin Luther King, Malcolm X, todas essas questões que são movimentos progressistas de inserções de outras camadas dentro da sociedade. O que tu observa depois? O nascimento de uma nova ideologia que é o neoliberalismo. Só que esse neoliberalismo ele não vem sozinho, ele vem junto com o movimento conservador. E aí o que tu observa, por exemplo? O surgimento de uma Margaret Thatcher, o surgimento de um Ronald Reagan, por exemplo, durante os anos 80 dentro dos Estados Unidos. Que, cara, o Ronald Reagan, não existe nada mais conservador e tosco que o Ronald Reagan. Era um ator de cinema de bang bang que se tornou presidente dos Estados Unidos com 80 anos de idade. Eles faziam uma campanha que era bizarro, que era o Say No para as drogas, era a primeira drama, para a maconha, não é à toa que se inicia todo um processo de busca e caça aos narcotraficantes colombianos durante esse momento. Então observem, sempre quando a gente tem um momento de progressismo dentro da sociedade, agora nós próprios brasileiros estamos passando diretamente na pele isso, há um momento de ruptura do capital, que nós tivemos lá em 2008, por exemplo, e esse que eu estava trabalhando com vocês foi a crise do petróleo em 73, tu tem esse movimento de crise do capital, e aí surgem esses movimentos conservadores, certo? Eles estão sempre ali, gente. É que nem aquela frase bastante preconceituosa do Brecht, mas é muito real. Que não sei o que, não vou falar porque é extremamente machista a frase, mas sempre está no cio, tá? Sempre está no cio, fascismo sempre está no cio, certo? Mas é muito real, porque ele vai estar muito nesses movimentos. Sempre quando esses movimentos conservadores, esses movimentos progressistas avançam na sociedade, vai surgir como reação a isso, e por isso camadas reacionárias da sociedade em conjunto, certo? Só que momentos vai ser tão absurdos, como acontece dentro do fascismo e do nazismo, outros momentos vai ser mais moderados. Moderados para quem, né? Porque, bom, se Ronald Reagan foi uma pessoa... Muita gente morreu com as políticas internacionais dos Estados Unidos dentro daquele momento, as guerras do tráfico, por exemplo, todas as guerras financiadas dentro, como por exemplo a guerra do Afeganistão, que a gente vê até os dias de hoje as consequências, guerra do Irã, todos esses elementos vão estar vinculados com esses projetos conservadores, certo? Então acredito eu que o ponto máximo que a gente chegou dentro desses absurdos aconteceu dentro do nazismo. Mas não quer dizer que em outro momento pode deixar de acontecer. Mas cuidado, não é a mesma coisa que foi no fascismo e no nazismo. Tem elementos semelhantes, mas não é a mesma coisa. Desculpa, mano. É outro contexto. Né? Outro contexto histórico. Eu ia comentar depois, mas agora eu acho que cabe melhor que outra coisa que anda sempre
apoiar o Partido Nacional Fascista, né? E aí tinha como principal líder o Benito Mussolini. Pode passar, Lucas. Olha, Pedro, isso aí é polêmico. Eu acho que é um pouco cedo ainda pra gente falar, mas tem muito, é inegável que tem muitos elementos e tem muitos tem muitos apoiadores dele que se inspiram, né? Tanto que teve lá, acho que era o ministro da Educação que se inspirava no como é que é o nome do, é o cara do Goebbels. lembra, Lucas? Goebbels. Isso, descaradamente, né? Então ele estava se reunindo há pouco tempo atrás com uma sobrinha de um outro líder fascista, nazista, né? Então ele nem disfarça essa simpatia. Mas enfim, só para trazer de curiosidade, né, que o nome fascismo então vem de facho, na verdade, é um símbolo de poder, né, que seria esse tipo martelo com essas coisas ao redor, assim, que é a unidade. Ele representa a união, as varas, essas coisas são as varas amarradas. E também simboliza autoridade, punição e tortura, né? Já traz esses elementos que são bem presentes nesses regimes. Pode passar. Além de tudo, é um símbolo de merda, né, gente? Olha que símbolo feio pra caramba. Eu acho muito bagaceiro o fascismo. Troço completamente besta, assim, sabe? Mas igual, vai. Tirado. A suástica é bem mais interessante. Se eu não me engano, a suástica ela vem até dos. Como é que é ela? Dos vikings? Do hinduísmo. Não, eu tinha visto que É do hinduísmo? tem um símbolo, só que é invertido. Eu não me lembro alguma Só coisa que ao assim. contrário, que eu já li é que ele representa o bem invertido, né? E eles pegaram e inverteram pra vocês verem a coisa. Mas tem da cultura nórdica. Ah, eu também. não sabia disso. Tanto que. Isso, as runas. Valeu, Pedro. Viu como eu digo que a gente aprende muito mais com vocês do que vocês aprendem com a gente? Vocês nos ensinam. Paulo Freire. Paulo Freire. É isso aí. E é uma troca. Bom, vamos falar então da ascensão, né, do fascismo ao poder, né? Esses movimentos, eles têm muito forte essa questão da repressão, né? Então, dos primeiros movimentos é a criação de uma força miliciana, no caso aqui do fascismo, os camisas negras, né? Tem esse momento importante que eu já tinha comentado antes, né, em 22, que é a Marcha sobre Roma, que é uma manifestação que
vou falar rapidinho aqui. Duas coisas que eu acho que é importante. Tanto o partido nazista, gente, quanto o partido fascista na Itália, eles se originam em grande parte de soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Talvez o nazismo fique mais evidente que grande parte das pessoas que formam o partido nazista, e o próprio nome diz, né, Liga de Combate da Alemanha para a Destruição da Escravidão do Juro, esses caras em grande parte eram ex-combatentes da guerra, inclusive o próprio Hitler. O Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial, foi um bunda mole lá, acho que tropeçou, caiu errado lá e machucou a perna. Não me engano, ele toma um tiro, alguma coisa na perna e ele é mandado em volta. Ele mal ficou um tempo na guerra, certo? Mas o interessante é vocês observem dentro tanto do nazismo alemão quanto no fascismo, quanto eles são semelhantes no processo de ascensão. Aqui vocês vão observar, por exemplo, o Mein Kampf como programa de o Mein Kampf é o programa de governo, a Carta de Lavoro, o programa de governo, certo? Depois vai surgir eu não fico dando spoiler, mas a Manu vai falar algumas coisas agora que vocês vão trabalhar, que é comparar o mesmo elemento, como por exemplo a criação de uma guarda pessoal, que lá na Itália nos camisas negras, aqui vai ser SS, a Gestapo. Tu vai ter lá depois, por exemplo, elementos como a criação do eleições. Já faço o slide. Ah, é verdade. Eleições forjadas ou coisas do tipo, que vai estar vinculado a esse processo de ascensão do nazismo e também vai ter dentro do fascismo. Então, observem, são elementos muito semelhantes um ao outro, certo? A grande diferença entre os dois é que, e é isso que é uma coisa importante para vocês observarem, não é que não existisse antissemitismo dentro da Itália, tá? Que não existia racismo dentro da Itália. Isso é óbvio que existia, certo? Mas como programa de governo não existia. Não existia lá na Carta de Lavoro, nós somos contra tal raça, ou qual coisa, nós somos uma raça superior. Isso dentro do Mein Kampf existe. Então essa é a grande diferença, por isso que a gente trabalha essa ideia do antissemitismo como uma grande diferença entre os dois. Desculpa, mano, cadê os spoilers? Não, tá ótimo, fica à vontade. Ah, acho que tu já falou que tá nesse slide aqui, né, que são essas semelhanças, né? Então já pode até passar pro outro. É só importante aqui dizer da crise de 29, tá, gente? Que a partir de 29 o nazismo ele se torna um partido. Até 29 o nazismo era tipo como se fosse tipo um prona assim do Enéas Carneiro, um partido meio até, como é que se diz, caricato, sabe, dentro desse contexto da Alemanha. Mas a partir da crise de 29 ele se torna uma ameaça real, tá? E aí a gente tem em 32 ali a maioria do parlamento alemão com o nazismo tomando o poder legislativo. Dentro da Alemanha tu tinha um presidente, naquele momento tu tinha um primeiro-ministro que era o líder do parlamento. Os dois governavam em conjunto. Aí, bom, e aí seguindo, né, em 32 tem o incêndio do Reichstag, acho que é assim, que é o parlamento, né? E aí dentro das investigações desse incêndio eles concluem que foram, né, comunistas que fizeram alguma coisa assim. Então isso serve como retoricamente, né, para colocar como pretexto
não pra se, contar a história. e não se esqueçam, né, gente? A Rússia se autoproclamava, dentro daquele aspecto que a gente viu na Primeira Guerra Mundial, a Rússia se autoproclamava como o país líder dos eslavos. Então isso também já tem dentro desse próprio discurso um elemento contrário ao pan-eslavismo que estava presente na Primeira Guerra Mundial. Lembre-se, tu tinha o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Então tudo isso está vinculado. Por isso que a gente diz que não dá para desvincular a Primeira Guerra Mundial da Segunda e o seu contexto entre as duas, né? Tudo isso vai estar vinculado. Acho que tem, não sei se tem mais. Acho que tem Nuremberg, né? A lei de Nuremberg, que é importante isso. As leis de Nuremberg que a gente meio que já comentou, né? Tem a lei de proteção de sangue e honra alemã, então que proibiu o casamento e relações sexuais entre alemãos e judeus. E aí quem burlasse a lei era condenado por corrupção sexual. Pra vocês verem, né? Essa busca da corrupção sexual muito interessante. Consequentemente, isso pega no Brasil. Que tu tinha falado antes, né, Pedro? Da repressão. Essa busca da raça pura, né? O Pedro tinha falado sobre a repressão dentro de um contexto sexual também, né, Pedro? E o quanto era impregnado essas questões sexuais vinculadas. Desculpa, Manu. Só pra... corre aqui. Pois é, depois talvez vocês vão ver lá na Segunda Guerra Mundial, mas também é interessante pra gente pensar, né, o projeto Lebensborn, né, que eram casas onde mulheres alemãs iam ter filhos dos caras ali da polícia, enfim, várias coisas, mas essa quase como é que é, um canil, sabe? Que tu pega as raças de cachorro e faz, é tipo isso, assim, é bizarro, né? Mas enfim, daí tem a lei de irmão que tinha comprovadamente, tu tinha que mostrar, né, a tua árvore genealógica com sangue alemão, de descendência alemã, e a pessoa que não tinha descendência era considerado um cidadão misto e tinha o mesmo direito, e não tinha os mesmos direitos, né, que era o que eu estava falando antes da hierarquização por raça. E a lei da bandeira do Reich, né, que daí coloca a nova bandeira com a suástica, enfim, e começa toda essa simbologia. Então, pra vocês verem aí. Muito bom. Gente, ficou alguma dúvida, alguma coisa? Concordam, discordam? Querem comentar algo? Podem ligar os mics, se vocês quiserem. O Prof. Manu mandou muito bem na explicação. Eu falo rápido, fico sem ar. Vai lá. Cantora, né? Cantora. Gente, vamos então, eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui para não... Provavelmente extrapole ali um pouquinho, 5, 10 minutinhos, mas é mais ou menos por aí, Pedro. E pra gente visualizar só esse contexto, porque o crash da bolsa ele é fundamental pra gente entender o porquê que esses elementos que a gente está vendendo, como é que o nazismo, como é que o fascismo sobem no poder, vai estar vinculado a essa crise do capital, certamente, tá, gente? Essa crise do liberalismo econômico, e aí surge como alternativa, e aí a minha discordância com Érico Hobsbawm. Quem sou eu para discordar de Érico Hobsbawm, que eu gosto muito, inclusive, mas é algo que eu não concordo com ele, que ele trabalhar o liberalismo. Para mim, o próprio nazifascismo é uma alternativa que o capital encontra para se manter os status quo do próprio capitalismo e desenvolvimento do capitalismo. Por isso que é um absurdo tu falar que nazifascismo é de esquerda e é comunista e socialista. Tá travando? Tá melhor agora? Estão me ouvindo? Eu vou desligar a câmera. Tá rolando? Tá rolando. Eu tô aqui. Tá. Tá rolando, gente? Vocês estão me ouvindo? Manus, quando tu quiser falar, pode falar, tá? Pode me interromper, não tem problema. Pode deixar. Então tá, beleza. Gente, então vamos falar sobre essa crise de 29, então. Tá? O que foi essa crise de 29? Os antecedentes, pra gente observar, olha o que vai ser o antecedente. Como é um período entre guerras, obviamente o antecedente vai ser a Primeira Guerra Mundial, tá?
O que é esses antecedentes? Por que a Primeira Guerra Mundial é tão importante para a gente entender o crash da Bolsa de 29? Porque a Europa vai sair completamente dizimada durante esse período, certo? A Europa financeiramente ela sai completamente desgastada, e de pessoas também, pela alta quantidade de pessoas que morrem, os horrores que aconteceu, os traumas que a gente tem psicológicos, econômicos, sociais durante esse período da Primeira Guerra Mundial, certo? E vejam só quem é que vai se dar bem com isso: quem não teve guerra dentro do seu território, quem participou e quem tem uma economia predominante e que inicia a ser a principal potência capitalista durante esse momento, é o que a gente vai conhecer como os Estados Unidos, gente. Até esse momento, até esse contexto do fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não era a principal potência do mundo. Quem era a principal era a Inglaterra, França, Alemanha. Os Estados Unidos era tratada como uma, até porque era uma colônia, né, gente? Os Estados Unidos já tinha sido uma colônia anteriormente. Os Estados Unidos era tratado como um país de segunda linha. Tinha poderio econômico, mas não tinha digamos assim, a predominância dentro do mercado internacional. Ele inicia a ser o que ele é hoje a partir do momento do fim da Primeira Guerra Mundial. E com isso, essa potência capitalista que a gente vai ver dentro dos Estados Unidos, a gente vê um ambiente de extrema euforia dentro desse contexto. Euforia principalmente no desenvolvimento econômico. Então a gente vai ter uma ampla extensão do crédito para as pessoas comprarem diversas coisas, aumento do consumo das populações, surgimento de novas empresas e oportunidades de trabalho, aumento da produção. E acho que o principal elemento que a gente vai observar como foco, digamos assim, o que é o principal objeto que vai demonstrar essa predominância dos Estados Unidos a partir do mundo inteiro durante esse contexto? Os carros, certo? E aqui vai surgir, não por nada, vai surgir um elemento, uma corrente inclusive de trabalho industrial, que é o Fordismo, certo? Com Henry Ford lá, que é colocar praticamente o Taylorismo dentro na prática, né? No que seria na prática. Principal referência então desse sucesso que eu tinha comentado para vocês, o automóveis. Os automóveis são produzidos para as classes trabalhadoras, que é uma das principais ideologias, elementos que a gente vai ter do Taylorismo e o Fordismo. A pessoa que produz o produto, ele ter possibilidade de comprar o próprio produto que ele está produzindo, certo? E isso que é a popularização do carro. O carro que anteriormente ao Ford, o Fordismo era um artefato de luxo, a partir desse momento ele é acessível a grande parte da população. E ali o Taylorismo e o Fordismo, vocês já viram com a gente em Revolução Industrial, mas aqui implementação do sistema de produção em massa, nomeado de linha de produção. O foco era diminuir o tempo de produção e aumentar a produção. Tu diminuir quanto mais tu produz em menos tempo, tu tem mais lucro no final. Eu tô indo rápido, mas vocês estão entendendo, gurizada? Fala pra mim. Fala pro prof. Fala comigo, Manu. Tá entendendo? Direitinho? Então tá, beleza então. Galera, eu acho que o principal elemento de tudo isso, a propaganda que a gente vai observar, é o estilo de vida americana, ou no meu grande inglês, American Way of the Life. Way of Life, não the life. American Way of Life, gurizada. Certo? Os Estados Unidos sendo vendido como essa terra das oportunidades, onde as pessoas dependem apenas da força de vontade para alcançar seus sonhos, o sonho de vida americano, gente. E a gente vai ter como principal propagador desse estilo no mundo, nada mais nada menos que o cinema, certo? Cinema, a gente pensa que o cinema, porra, Avengers, nossa, Toy Story, nossa, tecnologia, o auge do cinema, da indústria cultural do cinema é nos anos 20, gente, lá inclusive com o próprio Charlie Chaplin, certo? O cinema mudo, esse é o auge do cinema que a gente vai conhecer, certo? Principalmente durante essa propagação do estilo de vida americana. Os Estados Unidos exportam cinema a partir desse momento, exportam um estilo de cultura que depois inclusive vai ser utilizado como método de propaganda nazistas pelos alemães, certo? E não é à toa que a gente vai ter uma migração em massa para os Estados Unidos durante a década de 20 em busca de melhores condições de vida, tá, gente? Não só italianos, mas os próprios judeus, pessoas do leste asiático, chineses, japoneses,
filipinos, todas essas grandes populações que a gente vai observar em guetos que vão ser constituídos nos Estados Unidos, vai ter início e talvez ser uma maior referência durante esses anos 20 dentro dos Estados Unidos, beleza? Exatamente, Pedro, não ironicamente. Mas tu sabe que a CIA, como próprio elemento de cultura, a CIA ela vai se tornar um órgão relevante, digamos assim, a partir principalmente da década de 20 também, certo? Ele vai estar em contexto e desenvolvimento com Hoover, né? Com Edgar Hoover, aquele sem vergonha. Certo, gente? Então, aqui para vocês observarem essas questões vinculadas ao capitalismo financeiro especulativo, com aumento de investimento nas bolsas de valores de Wall Street, e a gente tem, por consequência, uma especulação financeira. Gente, você sabe o que eu sei que é foda, 10 horas da noite, mas você sabe o que é capitalismo financeiro? O que é o capitalismo especulativo? Sim, vamos ver se o resto da galera tá ligado, Pedro. Se o geral tá ligado. O que é isso? Porque isso é importante pra gente observar o que nós vamos estar trabalhando. Pra entender o porquê que quebra, né? Falem pra nós aí, galera. Não precisam ter receio. Toquem ficha. O que é o capitalismo financeiro e especulativo? O que vocês acham? Sabem? Não sabem? Prometo que vai ser rápido e depois não vai demorar muito. Toca aí, Pedro. Pode falar se tu quiser. O capitalismo é algo que a gente já falou aqui, trabalhou em outras aulas. É tudo aquilo que tu consegue dar valor, né? Tudo aquilo que tu consegue implementar valor. Então, por exemplo, o pessoal fala muito, pensa que capitalismo é dinheiro. O dinheiro é uma das formas que tu estipula um valor àquela nota, certo? Aquela nota é um pedaço de papel, mas tu estipula um valor nela. Exato, Pedro, exato. É um capitalismo que ele não é material, ele é especulativo, ele não está vinculado a uma coisa, certo? O que é o capitalismo financeiro? Tu compra ações da bolsa, tu compra planos de crédito, tu compra, por exemplo, planos de previdência, tu compra coisas que tu especula um valor, certo? Ele não tem um valor certo, ele vai especulando, ele vai ao longo da... Bitcoins, perfeito, mano? A Prof. Manu falou ali um perfeito. Bitcoins é um capitalismo especulativo, ele não tem propriedade, ele não existe, ele é coisificado, ele é imaterial, é quase uma entidade, digamos assim, certo? Então tu coloca um valor e esse valor pode girar a partir da circunstância que ele se apresenta, certo? Isso é o capitalismo especulativo. Isso é importante para a gente entender o porquê que acontece o crash da bolsa em 29. Mercadorias vão ficar... Por que acontece? Os Estados Unidos, devido a esse boom de consumo, ele vai produzir demais, produzir absurdamente. Só que vai chegar no momento que as economias, por exemplo, europeias vão se estagnar de uma certa forma, o poder de consumo vai ficar menor e tu tem um monte de produção, um monte de coisa produzida que não vai vender, certo? E o que vai acontecer? Uma grande desvalorização dessas empresas que vão ter superprodução, um grande fluxo de venda das ações dessas empresas, ou seja, essas ações, esses valores especulativos, até que chega um momento que essa bolsa quebra, porque é uma como é que chama? Me deu rinite agora. É uma bola de neve, vai caindo, vai metendo. Por exemplo, a gente inicia a crise, mas aqui no Brasil vai estourar 2 anos depois. Porque o principal consumidor de café no mundo era o principal vendedor de café no mundo era o Brasil e o principal consumidor era os Estados Unidos. O que isso acontece? O principal consumidor não compra mais, vai entrar em crise o café brasileiro. Que existia uma superprodução. O que o Getúlio vai fazer? Queimar as sacas de café para que não se desvalorize tanto o café aqui dentro do Brasil, para vocês observarem o que é esse capitalismo especulativo, certo? Essas compras de ações e coisas do tipo, elas desvalorizam, tu compra por um valor, elas desvalorizaram até chegar no momento que ela vai quebrar. Essas empresas quebram, certo? E o crash da Bolsa de 1929 em Nova York gente, o marco que determina o fim do liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia, que como o Pedro falou ali para nós,
aquela questão de que o capitalismo vai chegar no momento, certo? Vai chegar no momento que o capitalismo financeiro verifica que se inicia um projeto sem freios, sem controle nenhum desse capitalismo, até que chega no momento onde todas as empresas quebram, certo, gente? Então, uma pequena aulinha de economia aqui tá para vocês também, certo? Aqui para vocês observarem, eu vou passar rápido aqui porque a gente já tá... Gente, me dão até umas 10h15, pode ser? Vocês ficam tristes comigo? A última aula eu também passei junto com a Robe, mas ficam tristes comigo se eu passar até as 10h15? Não, só não pode tocar. Claro de ficar braba, Jéssica. Obrigadão, João. Se o Joãozinho falou, então tá tudo falado. Vamos dar então. Então, gente, até a página aqui do San Francisco Chronicle, reportando o crash da bolsa de 1929, devido ao caráter global do capitalismo. Os efeitos da crise econômica serão sentidos por todo o mundo e serão um dos principais fatores que desencadearão no fim da década seguinte à Segunda Guerra Mundial. Certo? Aqui uma fotinho de Wall Street em Nova York, no dia de 24 de outubro de 1929, dia do crash da Bolsa de Valores. Os relatos dos dias seguintes é de um grande número de suicídio de pessoas que perderam todos os seus investimentos. Isso é muito real, tá, gente? Muitas pessoas se mataram durante esse dia porque simplesmente ficaram... como um capitalismo financeiro, eles haviam investido em muitas ações, praticamente em fundos e coisas do tipo, fundos de crédito, e simplesmente de uma noite por dia perdem toda a sua fortuna. Muitos deles se suicidam, certo? Então tem fotos de pessoas, por exemplo, se atirando de prédios no dia seguinte, coisas do tipo. É bem chocante assim pra gente parar pra pensar. Consequências da crise, então, para a gente observar, tá, gente? O desemprego, para vocês terem uma ideia. Nós estamos na merda agora dentro do Brasil, se eu não me engano, está perto de 15% de população desempregada do Brasil, tá? Dentro da crise dos Estados Unidos, 27% da população dos Estados Unidos ficou desempregada. Quase um terço da população sem emprego. E naquela época não tinha, por exemplo, essa uberização do serviço. Então não tinha muita opção, certo? Então durante esse momento a gente tem 27% da população norte-americana desempregada. A gente vai ter, obviamente, falência de muitas empresas. Esse vai ser um dos motivos do grande desemprego. A redução significativa da produção industrial, porque obviamente se tu não tem pessoas para consumir, capital para consumo, a produção industrial vai ficar muito melhor e, como consequência, como vocês já tinham ouvido falar muito bem com a Prof. Manu anteriormente, a gente vai ter o fortalecimento dos sentimentos do nazifascismo na Europa, justamente porque a crise vai pegar muito mais forte nesses países que anteriormente já estavam em crise. Consequências da crise aqui no Brasil de 29, tá? No Brasil e nos países de terceiro mundo em geral, a crise afetou principalmente as matérias-primas de exportação. Qual era a matéria-prima de exportação do Brasil? O café. Então o café foi o produto mais afetado, os Estados Unidos era o país que mais consumiu café. O crise dos fatores da crise do café vai ser um dos motivos que leva o próprio Getúlio Vargas ao poder. Não se esquece que a gente vai ter a revolução, eu não gosto muito desse termo, né? Mas a crise de 30 e o golpe de 30, eu gosto mais como golpe, tá? Em 1930, que a gente vai ter, do Getúlio Vargas, um dos fatores que fortalece o Vargas é que os grandes produtores de café de São Paulo, sobretudo, deixam de apoiar o Washington Luiz e todos aqueles elementos do antigo regime e vão meio que cagar e vão liberar pro Vargas entrar no poder. Uma das principais fatores justamente para ganhar o apoio desses cafeicultores do Vargas é a criação do Conselho Nacional de Café em 1931 e uma das ações do governo para impedir a desvalorização ainda maior desse café é a compra do café brasileiro desses cafeicultores para queimar o produto em seguida. Sim, o governo com dinheiro público comprou café dos cafeicultores e queimou para não desvalorizar. É com essa coisa fantástica que a gente vê e acontece só no Brasilzão, né, galera? Solução que vai ser encontrada... Deixa eu fazer um comentário. Claro, por favor, deixa eu tomar uma aguinha. Então, esses dias eu tava vendo, né, enquanto tomam água, que eles já estão especulando a exportação de soja para... No ano passado eles já estavam especulando a exportação de soja para 2022, né, gente? E o quanto que isso está relacionado com os problemas de território, né, com indígenas, enfim, no Mato Grosso,
Vamos Mas criar. essa. Olha. Não, falei. Não, eu ia concluir, mas é isso. Só pra gente pensar, né? A questão da especulação e hoje também que o Brasil tá em crise, enfim. Vamos criar um Conselho Nacional da Soja, mano. E queimar soja. Certo, gurizada? Seguir, mas não é a mesma coisa, como sempre. Temos novos elementos dentro da, do período histórico. Neoconselho. Gente, então a solução encontrada para a crise foi o keynesianismo. O que é o keynesianismo? Uma ideologia econômica criada pelo economista inglês John Maynard Keynes, que busca manter o capitalismo a partir da intervenção estatal, gente. Ou seja, o capitalismo de Estado, ou que a gente conhece também como social-democracia, tá? Que é praticamente o Estado intervir economicamente e regular o mercado, não mais sendo um mercado extremamente liberal como a gente observava dentro do liberalismo econômico. E aí tu vai ter exemplos, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o que um presidente norte-americano, Frank Delano Roosevelt, welfare, eu não me lembro o que é welfare, vou te ser sincero, vale. Posso te trazer em um outro momento, mas eu não me lembro o welfare, o que é. O welfare não é o do judiciário? Isso, bem-estar é a política de bem-estar social. Ah tá, beleza, então tá isso. Perfeito, isso mesmo, é a política de bem-estar social. Obrigado, Pedro. É isso mesmo, política de bem-estar social. Ótimo, não me lembrava por esse nome do welfare. Muitos. Exato, não, o Frank Delano Roosevelt ele era conhecido como comunista dentro depois principalmente das ideologias do macartismo. O Roosevelt ele era tratado como comunista, como foi comunista, certo? Que foi simplesmente só essa política de bem-estar social, ou welfare, como trouxe muito bem a minha querida Valentina. Certo, gente? Então esse presidente norte-americano, Frank Delano Roosevelt, que vai ser o presidente inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, morre no finalzinho da guerra, se utiliza então do keynesianismo a partir de várias medidas que buscam gerar maiores empregos e reerguer economicamente os Estados Unidos. Esse plano de governo que ele chama de New Deal, certo? Promoção de obras públicas. Acho que o maior exemplo de tudo isso é a conhecida represa Hoover, que é um bagulho bizarro e absurdo de grande para aquela época. O que é isso, gente? Essas produções, principalmente as obras públicas, aqui eu coloco só a represa Hoover, mas tem várias, aberturas de várias estradas. O que é isso? O governo pagava esses empregos públicos, que mesmo que temporários, eles geravam renda para essas pessoas, empregavam grande parte dessa população, gerando o giro de capital, certo? E a partir disso, reaquecendo a economia. Outros elementos que a gente tem, promoção de benefícios sociais e trabalhistas, como por exemplo a abertura de sindicatos, leis trabalhistas e seguro-desemprego. Intervenção incisiva na economia, evitando a queda de preços e controlar a produção a partir de subsídios, certo? Então, como a gente está observando, é um governo de social-democracia, a intervenção do governo nas questões econômicas, certo? Essa política de bem-estar social que foi predominante dentro dos Estados Unidos até os anos 80, principalmente. Aqui a gente tem a foto do presidente Frank Delano Roosevelt, a foto da construção da represa Hoover e o símbolo do New Deal. Então era isso, gurizada. Aí, ó, prometi pra vocês 10 e 15, 10 e 12. Os guris são os guris, né? As gurias são as gurias. Fechamos antes das 10 e 15. Ficaram com alguma dúvida, meu povo? Gostaram da aula de hoje? É uma aula que é pequena, mas ela é densa em vários elementos. Vocês viram como permeiam todas as nossas sociedades até os dias de hoje? Caraca! Essa aula é maravilhosa, né? Maravilhosos são vocês, minhas beldades. Importantíssima. Importantíssima, não? E assim, ó, geral ali, acho que nós tivemos 18 pessoas durante grande parte da aula e 16 até o fim da aula. Eu amo muito vocês, tu tá louco. Eu vou até, sei lá o que eu vou fazer agora, de tão feliz que eu fiquei. Mas eu tô feliz. Só a cerveja. Já que eu não rateei, não comprei uma cerveja hoje. Hoje tô muito feliz que a gente fique até os fins do dia. Manu sempre arrasando nas aulas aí também. Então, muito obrigado, gente. Se não ficou nenhuma dúvida aí,
damos por encerrado. Eu vou até fechar aqui o vídeo.